Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou Guilherme Rezende e começa agora o Idoso em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de lidar com o envelhecimento dos pais. O tema é cada vez mais importante, visto que a população mundial está envelhecendo cada vez mais. Guilherme, seus pais já chegaram na terceira idade? O meu pai sim, mas minha mãe ainda não, Diva. Se bem que meu pai ainda fica chateado se chamar ele de idoso. Guilherme, o envelhecimento é um processo desafiador para quem está passando por ele e também para quem acompanha. Você sabia que a população brasileira está ficando mais velha a cada ano? Estou sabendo. Com a chegada do meu pai à terceira idade, fiquei curioso e achei os dados do censo de 2022 realizado pelo IBGE. De acordo com eles, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população, o que representa um aumento considerável em comparação a 2010, visto que os idosos representavam 7,4% da população. Apesar desse crescimento, Guilherme, o processo de envelhecimento não recebe a devida atenção. Nós, da terceira idade, ainda enfrentamos problemas como a solidão, doenças crônicas, a mudança de rotina e relacionamentos. Muitas vezes ficamos dependentes de outras pessoas para realizar ações que antes eram corriqueiras. O cuidado familiar acaba sendo fundamental para o cotidiano nessa fase da vida. É verdade, Diva. Nesse momento, os papéis se invertem e os filhos acabam cuidando dos pais. Esse conceito se chama responsabilidade filial. Ele é baseado em um padrão cultural relacionado à ideia de que esse é um comportamento socialmente esperado dos filhos. No artigo Responsabilidade Filial, quais as atitudes dos filhos sobre a institucionalização dos pais idosos, foram entrevistadas 68 pessoas com filhos e 68% delas relataram que esperam receber esse cuidado na terceira idade de maneira espontânea. Que interessante! E por quais motivos a outra parcela dos entrevistados não tem essa expectativa, Guilherme? Olha, Diva, o distanciamento dos filhos é um dos fatores, mas outro é a mudança nos valores e princípios ao longo das gerações, que afasta os filhos do papel de cuidadores. Em uma conversa com o professor Renato Veras, médico e diretor do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, ele falou um pouco sobre as divergências entre gerações. Cada família, cada grupo social se organiza de uma maneira e tem grandes conflitos em alguns lugares, em algumas famílias, né? As famílias não são idênticas, então isso faz com que seja também um grande desafio as famílias entenderem, né, que posicionamentos dela podem chocar o idoso, como o idoso também tem hábitos, né, de 30, 40, 50 anos, é difícil, né, que ele funcione de uma forma diferente. Quer dizer, esse novo arranjo, né, essa ligação de gerações tão distintas, é alguma coisa que você deveria valorizar. Concordo com o ponto do professor Renato. Como uma pessoa jovem, às vezes essa grande diferença de hábitos gera atrito na relação com os meus pais. Mas no meu caso, felizmente, uma conversa sincera resolve. Que bom, Guilherme. Às vezes, uma boa conversa é capaz de resolver qualquer problema. É importante estar aberto ao diálogo. A inversão de papéis de responsabilidade é difícil para ambos. De um lado, tem o filho preocupado, que pode ver em seus pais envelhecendo pessoas fragilizadas, adoecidas, que precisam de cuidados e limitações. Com isso, tentam proteger e fazer com que eles não se exponham
exponham a riscos. E, do outro lado, há uma pessoa que não quer perder sua autonomia, mesmo percebendo que precisa de cuidados, pode ter dificuldades em aceitar isso. É verdade. Isso mostra a importância de um diálogo aberto para evitar falhas de comunicação. A velhice é uma fase de constante adaptação às demandas que aparecem ao longo dos anos, e manter a independência é cada vez mais difícil. A estudante da UERJ, Fernanda Alves, de 42 anos, fica atenta às necessidades da mãe e procura atuar de uma forma que não pareça invasiva, mas reconhece a troca de papéis entre elas. É uma relação boa. Atualmente, eu já acompanho ela em consulta, fico cobrando as coisas a ela, realmente o papel totalmente invertido, totalmente, e ela fica assim, minha mãe. Tem que avisar, tem que falar, né? Então, assim, realmente o papel se inverte. Mas é uma relação boa. Às vezes eu deixo ela, assim, de mão no sentido de ver o que ela quer fazer, ver como é que ela quer ficar, o que ela vai resolver. E quando eu vejo que ela não tá dando conta, eu vou lá de novo, fico de olho, fico atenta, cobro as coisas para ela mesma. A Fernanda parece uma excelente filha. O espaço que ela dá é muito importante para que sua mãe consiga ainda se sentir independente. Além disso, se manter ativo é outro desafio para nós na terceira idade, por diversos motivos. De acordo com o artigo Percepções de Idosos e Familiares acerca do Envelhecimento, para as pessoas ocupando o lugar de cuidadores, é importante incentivar a pessoa idosa a se manter ativa. Fernanda conta que estimula sua mãe a buscar atividades que lhe trarão prazer, mas reconhece que deixar de trabalhar foi o que mais contribuiu para a sua realidade atual. Ela entender que ela se movimentar, ela se ativar vai fazer benefício para ela. Então, assim, fazer ela entender isso é muito difícil, porque eu falo, mas no sentido assim, mãe, reage, mãe, faz para você e tal, porque a pandemia afetou muito, né? Antes da pandemia, ela, apesar de ser aposentada, ela ainda trabalhava. E ela trabalhava num ambiente muito jovem. Minha mãe trabalhou na Rádio FM O Dia durante 7 anos como serviços gerais, então, quando ela entrou na FM O Dia, ela já estava com 60 anos, né? Então, assim, foram 7 anos que ela passou ali e que rejuvenesceu muito ela naquele contato, naquela interatividade. Esse é um ponto muito intrigante. Ser ativo é algo que ajuda o idoso a ter um envelhecimento saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Mas é importante ressaltar, Diva, que não se pode generalizar as experiências de envelhecimento, uma vez que a realidade desse processo é muito heterogênea. O professor Renato comenta sobre esse recorte da chegada à terceira idade. Vai também variar muito de pessoa para pessoa, de família para família, né? Tem um corte aí social, financeiro, né? Tem grupos, né, que diz o seguinte, agora eu vou me aposentar, vou viajar, vou fazer tudo que eu não pude fazer, né? Agora, tem outras pessoas com a mesma idade que falam, e agora? O que vai ser de mim que eu não consigo mais trabalhar? De fato, não se pode generalizar experiências tão universais quanto o envelhecimento. Além disso, segundo o texto Envelhecimento e Família, uma nova perspectiva para o cuidado de enfermagem, o apoio social prestado pelas famílias a nós idosos é baseado nas características socioafetivas e nas dinâmicas estabelecidas ao longo da história pelos membros familiares que moram ou convivem no mesmo espaço. Ou seja, todas as experiências são únicas. Pois é, Diva. Vamos ouvir o caso do aposentado Mário Almeida Filho, de 71 anos, que tem uma filha de 42 anos e hoje eles têm um relacionamento distante, mas ainda contam um com o outro. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou procurar, ela vai atender, mas não existe uma reposição dessa atenção, pelo menos ainda, porque eu tenho a sensação que ela encara que eu e a mãe temos plena autonomia das nossas vidas e que não dependemos ou não necessitamos de um cuidado maior dela. Pode ser que daqui a 5, 6, 8, 10 anos a gente precise, mas hoje isso funciona perfeitamente bem. Que interessante. Às vezes, o melhor jeito de cuidar dos idosos é dar esse espaço para que a individualidade e a autonomia
autonomia deles sejam respeitadas. Mas por hoje é só, pessoal. Nosso programa chegou ao fim e foi ótimo bater esse papo com você, Guilherme. Um abraço. O prazer foi todo meu, Diva. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.